A Portuguesa pela campanha sensacional que fez, inclusive eliminando o Palmeiras, né, que era candidato ao título, eliminou o Palmeiras na última sexta-feira. Ontem não deu para a Portuguesa e o Flamengo, com muitos méritos, mas muitos méritos, chega à decisão, porque o que essa molecada tá fazendo nessa temporada é uma loucura, né? Você tá falando ali. Vai pro Campeonato Carioca, volta pra Copinha. Vai pro Campeonato Carioca, volta pra Copinha. Estão tirando o sangue dos meninos, mas eles estão aproveitando muito bem a oportunidade, né? Que a essa altura do campeonato, né, nessa faixa etária, quando tem oportunidade, tem que aproveitar mesmo, né? Oportunidade que outros tiveram e foram muito bem aproveitados no time principal. Classificação do Flamengo para a final da Copinha marcou um jogador em especial. Após a vitória no Canindé, o repórter Mendel Bidlovski conversou com o emocionado lateral Ramon. Vamos ver. Na comemoração pela vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador do Flamengo mais emocionado era Ramon. Ele havia entrado em campo pelo time principal do Flamengo um dia antes, no domingo, pelo Campeonato Carioca contra a Cabofriense. Nesta segunda-feira de manhã, ele pegou um avião, veio para São Paulo e defendeu o Flamengo na semifinal da Copa São Paulo contra a Portuguesa. Fim do jogo, emocionado, ele comemorou com os torcedores do Flamengo no Canindé e dedicou a vaga na final à mãe dele. Alguns problemas familiares que estou passando em casa. E ontem minha mãe mandou mensagem. Ela falou: meu filho, eu estou com saudade de você. Eu falei: mãe, é meu futuro e o da senhora também. Ela chorando falou: é, meu filho, faz 26 dias que eu não te vejo, só pelo celular. É, mãe, mas mais à frente Deus vai abençoar a gente. E eu indo embora, a cena foi difícil porque eu indo pro hotel, eu passei por ela, aí não teve como segurar, comecei a chorar. Comecei a lembrar da minha época de moleque, tinha dinheiro pra comprar uma chuteira. Tinha que jogar com a estrela dos outros e... Hoje em dia, olha aí, você é o maior clube do mundo gritando meu nome. Vitorioso, cara. Graças a Deus. Que bacana, né? É o seguinte, né? A maioria dos jogadores de futebol, a história é muito parecida, né? História da dificuldade, da superação ali no começo, dos vários nãos que tomam, pensam em desistir em dado momento. As histórias são muito parecidas, da dificuldade, muitos de origem humilde mesmo, também a grande maioria, né? De origem humilde. A dificuldade, a distância da família... no momento em que normalmente as pessoas estão muito próximas ali, mas eles precisam ganhar o mundo, eles precisam ganhar o país, precisam, né, ir para outros clubes, tentarem, é a família que se esforça também, que faz seus sacrifícios. A maioria é assim, né? Por isso a declaração do Ramon aí, mais do que a emoção do jogador, o momento bacana e tudo, da classificação, da vitória, de ir para a final e tudo, e ver que está valendo a pena, mais do que isso é bom para lembrar outros jogadores cujo sucesso acaba ofuscando um pouquinho o passado. As pessoas esquecem, às vezes, a origem, o que passaram, o que aconteceu. E é importante sempre lembrar. É bom que o Ramon realmente nunca esqueça, leve isso com ele, leve essa lembrança desse momento com ele para sempre. Ele sendo um sucesso, depois para seleção, Europa, se Deus quiser, a gente torce para os jogadores. Que ele não esqueça aí desse momento jamais, para não esquecer as origens dele, nas tomadas de decisões que ele vai ter na vida. Isso é importante. Bom dia, Mário Marra, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem. Bom dia, Rafa, tudo tranquilo? Tudo bem. Tranquilo, Hoffman? Bom dia, tranquilo. Sossegado? Você tem uma missão para completar hoje, não é isso? Sim, às 3 da tarde tem a meia hora final da outra semifinal. A gente viu a classificação do Flamengo aí contra a Portuguesa. São Paulo e Inter, o jogo empatado em 1-1. Isso. Parado ali por volta de
16 a 18 minutos de tempo de bola rolando no segundo tempo, por isso imagino que uma meia hora aí para completar. Porque o jogo chegou a continuar com o relógio correndo e aí teria parado por volta dos 27. Tá. Mas se a gente excluir o período ali da queda de energia, isso. Entre 16 e 18 minutos. Eu vou seguir agora com o Flamengo, mas daqui a pouco eu quero ter o relato sobre tudo que aconteceu ontem nesse jogo, porque assim, eu falei, um bom senso tardio, né? A coisa podia ter sido... Eu não sei nem se chegou a ter bom senso, né? Acho que não teve, não. Porque acabaram paralisando o mesmo jogo, mas demorou, né? Oh, meu Deus do céu. Depois eu Vamos falar sobre isso. Até a forma com que o jogo foi paralisado não foi uma forma que mostra bom senso. É verdade. Foi na indignação dos repórteres no Não gramado. vai no amor, vai na dor, né? Foi mais ou menos isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nos últimos anos, o Flamengo acumula boas campanhas na Copinha. Mas será que o clube usa bem a base? Vamos ver. Então é o seguinte, ó. Final em 2016 contra o Corinthians. E aí, campeão. Depois, em 2017, quartas de final contra o Corinthians, caiu ali. E 2018 já está na decisão mais uma vez. Então são 3 anos aí com o Flamengo chegando nas fases mais agudas e uma eliminação para o Corinthians que não dá para ficar lamentando, né? Porque o Corinthians é o maior campeão da Copinha, então normal. Não é bom perder, mas dá para aceitar. Agora, olha só a base do Flamengo, né? Jogadores revelados pelo clube que disputaram aí o Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí a gente tá pegando só o Campeonato Brasileiro. Muitos deles jogaram, inclusive, Sul-Americana, né? Tiveram oportunidade em outras competições. Inclusive Libertadores ali. Vinícius Júnior, 25 jogos. Felipe Viseu, 18. Fez gols importantes, foi importante na reta final da Sul-Americana. O Paquetá, 17 jogos, também importante naquela reta final da Sul-Americana. Fez gol na final contra o Cruzeiro, no Maracanã, inclusive. O Juan, né? Que já não é mais um menino, né? Tá longe disso. O Juan já tá perto de encerrar a carreira, né? Mas é revelado pela base do Flamengo e foi um jogador importantíssimo também. Claro, durante o ano, mas a gente pensa aquela reta final, né? Momentos decisivos aí pro Flamengo, o Juan foi importante. O Thiago, 11 jogos, jogou ainda a decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo, se machucou. O Matheus Sávio, 7 jogos. O Lincoln, 3 jogos. O Léo Duarte, 2 jogos. E o César, 1 jogo. O César... Aí a gente tá falando de Campeonato Brasileiro. Estou lembrando, só vai falar César, 1 jogo só. Campeonato Brasileiro. E pelo Flamengo, né? E pelo Flamengo. Sim, sem dúvida. E o César ainda jogou decisão de Sul-Americana também e tudo. Talvez o Léo ali é uma peça que pode ser melhor aproveitada aí, com um olhar mais carinhoso aí nesse ano de 2018, é uma boa promessa ali para a base. E aí tem jogadores aparecendo, já estavam aparecendo na base, mas que são bons também, o Ronaldo, para falar entre eles. Esse é o aproveitamento da base do Flamengo no ano passado. Ô Rafa, você que está acompanhando aí a Copinha e tudo, 2 perguntas para você. Primeiro, quem a gente pode olhar com carinho desse time do Flamengo, pensando já nesse ano, 2018, e dessa lista que a gente mostrou, claro que o Vinícius Júnior já consolidado, o Viseu também, mas ali a gente vê Lincoln, a gente não tem na lista, por exemplo, o Ronaldo voltando. Quem, de repente, daquela lista ali, dos nomes que jogaram menos, você acha que podem ser melhor aproveitados no time principal? É bom assim, a gente tem nessa lista aí jogadores de gerações diferentes. Eu não tô nem falando do Juan especificamente, que é mais óbvio, mas dentro dos garotos ainda. Então, por exemplo, o Lincoln é da geração do Vinícius Júnior. Os dois são de 2000. Os dois teriam idade para essa Copinha e mais 2. Sim. Então, assim, a gente está falando de jogadores que são muito jovens. E o time do Flamengo que disputou a Copinha do ano passado era um time muito novo também. Era um time, boa parte, sub-18 até. Então, existia essa ideia de trabalhar com os garotos numa categoria acima da deles, porque era um time extremamente talentoso. E agora alguns jogadores da mesma faixa etária estão dando esse salto. Por exemplo, o Vitor Gabriel, que é o centroavante do time do Flamengo. É outro que tem um potencial grande. Se a gente está falando do Flamengo podendo abrir essa lacuna, né? Por começar o ano tendo o Viseu como titular, tendo o Lincoln como opção. O Vitor Gabriel, pela boa copinha que faz, é um que pode entrar nessa tentativa de busca por espaço. Não é achar que vai dar o salto, vai virar titular e vai ser o cara da Libertadores. Não é isso. Até porque é importante a gente ter a consciência de que o trabalho na base está sendo muito bem feito no Flamengo. Mas hoje o Flamengo tem um dos elencos mais caros do país. Um poder de investimento que faz o Flamengo naturalmente ir ao mercado para contratar titulares, para contratar estrelas. E isso
dificulta a entrada de alguns desses jogadores da base. É errado? Não necessariamente. Mostra a ambição do clube. Você só tem que tentar achar um equilíbrio para não acabar completamente, não quebrar esse caminho dos garotos. Para você conseguir entregar para a garotada um caminho. Falar, ó, por aqui você vai ter essa chance, vai jogar os jogos de estadual, vai ter uma chance ou outra no elenco principal e, de repente, fazer essa integração. Você tem o Vitor Gabriel, outro que acho que pode ser citado, o Patrick, é um zagueiro que tem me agradado muito desde as competições do ano passado também. É um bom zagueiro. E é bom lembrar, né? O Flamengo já perdeu parte desse seu time para o Carioca, porque alguns jogadores da Copinha foram e não voltaram. Então não é todo mundo. bateram e voltaram e vão e voltam, é uma loucura. Que é impressionante. É impressionante. E é aquela coisa, não é o jeito ideal, não é um planejamento ideal, ter que viajar para jogar um jogo do Carioca, depois volta para São Paulo para jogar Copinha e tudo mais. Mas no embalo, na confiança... E na oportunidade, né? A oportunidade e está sendo aproveitada, porque no Carioca a garotada tem ido bem e na Copinha também. Então, acho que dá para citar o meio-campo com o Hugo Moura e com o Theo, é um meio-campo de jogadores que já faziam parte do time no ano passado. Naturalmente, os dois vão amadurecendo também. Então, o próprio Ramon, que acabou entrando também por conta da saída do Michael, que seria a opção de um bom lateral pela esquerda. O Wesley se machucou, seria uma boa opção para lateral, mas o Clebinho, por exemplo, já subiu e está jogando no time principal no Carioca, acho que está um degrau acima. O Flamengo tem vários jogadores nessa lista de espera. Agora, conseguir espaço para valer no time titular, no time principal, aí já é um pouco mais difícil. Sim. E essa é uma realidade dos grandes clubes no mundo. Né? Sim. A gente aqui, que todo dia tem jogo, né? Todo dia tem jogo do Manchester City, todo dia tem jogo do Barcelona, todo dia... É uma realidade. É difícil que o jogador da base, ele ocupe o espaço. Aí alguém pode até falar assim, você citou o Barcelona. Sim, é um caso muito diferente. O caso daquela geração de jogadores que se tornaram jogadores campeoníssimos, espetaculares, titulares do Barcelona depois. Mas é um caso diferente. É difícil a gente citar vários. É muito complicado. O próprio Barcelona, Marra. Olha o que o Barcelona gastou nas últimas duas janelas. É esse ponto. E hoje em dia, o Barcelona... Será que não tem ninguém crescendo lá? Deve ter, mas vai ao mercado. É difícil demais, né? Você ter uma base... Aí eu não estou falando mal do Flamengo, não. Essa é uma realidade, né? O clube, quando atinge um patamar, muitas vezes ele não tem o hábito mesmo de olhar para baixo e de dar oportunidade. O que nós falamos aqui no final do ano passado, do Paquetá, ajuda muito a ilustrar isso. Sim. Era uma surpresa para o Flamengo, para todo mundo, mas o menino estava lá, já. Às vezes é complicado. A competição para chegar até disputar uma Copa São Paulo, tudo, ela é duríssima. Mas em times como Flamengo, como Palmeiras, que estão com dinheiro, tudo, para chegar ao profissional, acho que é bem mais difícil. O Flamengo usa bem a base. Não usa muito bem. Não é que é o clube que mais aproveita a base, mas olha para o Flamengo hoje. Qual era a chance de vermos, no final de 2017, Paquetá, Lincoln? O próprio Lincoln aparecendo como opção. Paquetá e Vinícius Júnior hoje brigam pela titularidade. São jogadores que podem ser titulares. Viseu? Serão ou não? O Viseu, nesse momento, ele é o titular. Mas o Viseu é a opção ao Guerreiro. Vamos comparar com o Palmeiras. São os dois clubes hoje que mais investem, que tem dois dos melhores times, dois dos melhores times, porque o Cruzeiro hoje tem um time melhor, está nessa disputa também. Né? Ou a gente pode até colocar o Cruzeiro nessa disputa também. Né? Quais jogadores de base hoje nesses outros clubes ganham chance com tantas contratações? Menos que o Flamengo. Bem menos. Menos que o Flamengo. Palmeiras é muito criticado por isso, inclusive. Não adianta a gente viver no mundo da ilusão e achar que a base vai te dar 11 titulares. A base não vai te dar 11 titulares. Ela pode até dar, mas você não vai brigar por título. Para brigar por título hoje no Brasil, você precisa contratar também. Você precisa ter um trabalho de base forte para revelar 2, 3 jogadores por temporada e contratar. Olhar o mercado. É natural, o futebol é assim. É um meio mercantilista. Não é, você não vai criar tudo em casa. Não vai. Então, dentro desse cenário, o Flamengo utiliza bem a base. Sim. E só aproveitando os times citados, né? Porque é curioso e acho que vale aprofundar nisso também.
O Flamengo, com grande desempenho na Copinha, é um dos elencos mais caros do Brasil. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e tinha um ótimo time nessa Copinha também. E é difícil essa transição. E olha que a gente está falando de garotos de muita qualidade. O Alanzinho é outro que faz parte da geração 2000. Sim. Foi jogador do Sub-17 no ano passado, é um grande jogador. Mas no time Sub-20, o Fernando, o José Aldo, são alguns jogadores de muita qualidade desse Palmeiras que foi eliminado pela Portuguesa nas quartas. O Cruzeiro foi campeão do Brasileiro Sub-20 no ano passado. E também é difícil fazer essa integração. E olha que tem bons jogadores. Tem o Kaká, que é bom zagueiro, tem o Vander, que é bom volante. Tem peças ali de qualidade. Algumas já até saíram. Por exemplo, o Tony Anderson foi o 10 titular do time, foi para o Grêmio, depois da conquista do Sub-20 no ano passado. Mas é curioso porque a gente está falando de bons trabalhos na base, dos 3 clubes que hoje parecem financeiramente estar um degrauzinho acima dos demais no futebol brasileiro, mas conseguir essa integração é muito difícil. Porque quando que a base tem oportunidade? Quando você, em geral, quando você está mal. Quando você está desesperado, na crise, você olha e fala, não tem dinheiro, me salva a base. Fluminense, para citar um exemplo no momento. O rival do Cruzeiro na Copa do Brasil, o Curitiba. O Curitiba vai precisar também, resposta. O Santos de 2002. O Santos, algumas vezes ao longo da história. O Botafogo agora, se a gente for olhar, o Botafogo recuperou a sua base muito bem de 5 anos para cá, por exemplo. Fez um ótimo trabalho na base e era uma base totalmente sucateada há uma década. E teve uma base, tem uma boa base hoje, até foi uma decepção dentro da Copinha, mas aí, de novo, é importante separar resultado do que é um bom trabalho na base. E o Botafogo tem conseguido trazer jogadores. Outro exemplo, o Vasco, passando por um momento complicado. A questão é como vai ser a gestão desses garotos que surgem. Mas olha a quantidade de opções que tem surgido no Vasco. O ano passado já mostrou isso, com o Paulo Vitor, com o Paulinho, com o Matheus Vital um pouco antes, para citar alguns exemplos, os mais evidentes, o Evander ganhando espaço. São todos jogadores de muita qualidade. Eu acho que, de uma maneira geral, tem muito clube trabalhando bem a base no Brasil hoje. A questão é como é o salto dessa transição. É difícil, porque não tem uma fórmula exata. E, em geral, uma coisa conflita com a outra. Se você está pensando alto e quer brigar por título, você quer a certeza do resultado. Sim. E aí você investe no cara que tem a grife, que tem a carreira. Não estou diminuindo, menosprezando. O currículo, Claro. Não estou menosprezando o cara que é contratado para isso, para ser o cara do time. Mas, naturalmente, você fecha as portas para a base. Não é fácil fechar essa equação. Vamos com a opinião do Fã de Esportes. Vamos lá. O Flamengo não aproveita mais a base como antigamente. Está preocupado em ganhar títulos e não em revelar jogadores. O mesmo caso do Corinthians. Jogadores campeões da Copinha desaparecem. Caveirinha, Vitor Gabriel é um monstrinho. Lembra o estilo do Imperador e o Ramon joga mais que o René e o Trauco. O Ederson Ramos, ou Wederson Ramos, acho que é o Ederson, né? O melhor time do Rio de Janeiro é o time titular do Flamengo. O segundo melhor é o time reserva. E o terceiro é o time sub-20. Tem o torcedor, de maneira geral, depois eu completo. Olha o Coelho aí, ó. Essa molecada jogou como a torcida queria. Um time que honra a camisa e todos os jogadores batalharam para chegar onde chegaram. Marco Túlio, sensacional, emocionante o menino Ramon. Que Deus permita que ele venha ter sucesso na carreira e poder ajudar a mãe e aqueles que o cercam. Francisco Vidal, como seria bom ver um time do Flamengo formado só com a base. Mas os caras são vendidos muito cedo, infelizmente não dá mais. Fala, Guga. E quase nunca deu, na verdade, né? Ao longo da história. Sempre contratou. A questão é que assim... E outra, né? Os clubes europeus cada vez, isso já não é de agora. Buscam jovens. Vai na base, vai lá. E sabe que isso não é só no futebol não, viu? Não, né? Eu tô... Já vou falar o assunto, mas no basquete isso tem acontecido cada vez mais. Ontem a ESPN nos Estados Unidos divulgou no site uma lista dos melhores prospectos internacionais do basquete, né? Tem um garoto de 16 anos, brasileiro, formado em Campinas, inclusive, lá no Regatas, irmão do Vitor André, Vinícius, né? 16 anos, está na Espanha, estava no Paulistano até outro dia. Cada vez mais o basquete também está buscando os garotos aqui, de 15, 16 anos. Você pega, esse Vinícius tem 2 e 12, 16 anos. Os caras pegam, olham e trabalham. Se vai vingar ou não, aí é outra história. Mas o torcedor, de maneira geral, é apaixonado pelo clube. E a paixão é cega. Sim. Ao ponto de você ignorar, às vezes, erros graves cometidos por clubes, você está lá defendendo.
Sim. Algo que um dirigente faz, que você criticaria de um político, você defende o dirigente porque é o seu time. Então, a paixão no futebol, ela cega completamente as pessoas. E há uma relação tão próxima, né? Esse amor é tão forte com o seu clube, que quando você vê o garoto saindo da base, nossa, tá vendo? Olha esses garotos da base jogando. Olha, o time principal do Flamengo tem que lutar como eles. O lateral, eu até acho que foi o Caveirinha, não lembro, né? Aí não é uma crítica, mas o lateral esquerdo aí, o Ramon, é melhor do que o René e o Trauco juntos. Então, é muito comum o torcedor olhar para a base como se tudo fosse ótimo, como se tudo fosse perfeito, como se o lateral esquerdo, que está se destacando na Copinha, fosse melhor do que todos os laterais esquerdos que passaram pelo Flamengo nos últimos 10 anos. E a gente sabe que quando você sai dessa realidade do júnior e vai pro profissional, a transição, como o Rafa já falou, é muito difícil, é muito complicada. E nem tudo que sai da base é ótimo, nem tudo que sai da base vai resolver o seu problema de cima. E nem tudo que sai da base começa mal no profissional vai ser ruim para sempre. Por isso que o equilíbrio é necessário. É natural, de novo, o torcedor olhar e falar, não, tá, tem que aproveitar mais a base. Calma, não é assim também. Não adianta você forçar, achar que todo mundo que vai vir da base vai resolver o seu problema no time de cima. Eu tenho falado muito isso porque alguns treinadores acreditam nessa forma de trabalho. Você tem um elenco de 22 a 25 jogadores e completar com a base. Completar até 30, 33 com a base. Para integrar e começar a utilizar mais. Porque só assim que você vai descobrir se o cara é bom mesmo. Verdade. O Rafa, mais do que sobreviver à transição, sobreviver e ganhar espaço no time principal, às vezes tem que sobreviver a chuvas, relâmpagos e trovoadas, né? Temos que